A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa a pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que usa como material a revista da editora Betel. Então nós trazemos aqui algumas informações sobre a lição para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. E nesse quarto trimestre de 2025, nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. É um material que foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira e tem nos abençoado muito. E hoje nós vamos trazer algumas informações aqui sobre a lição de número 4, que vai falar sobre Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Então, se você quiser, nos acompanhe aqui nesse vídeo, faça seus comentários, deixa seu like, quiser nos siga aí no canal. E se você puder, entre lá no site da editora Betel, adquira sua revista, para que você também possa fazer suas anotações, amém? Então seja bem-vindo, participe conosco para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como eu disse, a lição de hoje é de número 4, vai falar sobre uma personagem interessantíssima, um personagem fundamental que a gente fez, a gente vai falar sobre fé. É uma personagem que vai demonstrar a fé no Senhor, a fé genuína, a fé que vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando a gente vai ver a vida de Raabe, ela está lá numa cidade e não era israelita, numa cidade ímpia, e não tinha nada a ver com Deus de Israel, mas o que acontece? As informações de Deus, né? A palavra do Senhor, os feitos, os prodígios do Senhor, eles vão sendo anunciados e chegam ao conhecimento de Raabe. Diante dessas informações, Raabe fortalece a sua fé em Deus, entendendo que diante daqueles sinais e diante daqueles prodígios, o Deus de Israel era o único e o verdadeiro Deus. Isso forma nela uma fé tão grande que ela passa a servir e a reconhecer a Deus como o único Deus no seu coração, sem ter visto, sem ter vivido, sem ter estado lá no Egito junto com eles. Ela viu e ela formou uma fé genuína no ouvir e falar. Então você vai ver justamente que como choca a fé de Raabe com os próprios israelitas, que você vai ver que quando vieram do Egito, viram tudo que Deus fez, chegou no deserto, não tinham fé, achavam que ia morrer, que ia acabar, e Raabe, que não viu, mas creu. E lá na frente Jesus vai dizer o quê? Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem, não é isso? Então essa tem que ser a nossa visão. A gente precisa formar a nossa fé por conhecer a palavra do Senhor, por acreditar que Deus fez, por crer em tudo que está escrito, mesmo sem a gente ter estado lá para ver. Então esse é um destaque muito importante nessa personagem, a fé genuína que vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós temos como texto áureo Hebreus capítulo 11, verso 31, que vai dizer que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, né? A verdade aplicada, a fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo, né? Então é a nossa fé que nós ouvimos o Evangelho, porque nós não estávamos lá quando as coisas do Evangelho aconteceu, mas a gente ouve a palavra, crê, acredita que tudo aquilo é verdade, que tudo aquilo aconteceu, gera-nos uma fé para vivermos as promessas que estão contidas nesse Evangelho de Cristo
e aí por causa disso a gente não se envolve com as coisas do mundo. Foi exatamente o que Raabe fez. Ela ouviu os prodígios do Senhor, então ela desenvolveu aquela fé, acreditou que Deus era o Deus verdadeiro, e ela se desligou de Jericó. Ela não se envolveu mais, não tentou resolver como o próprio pessoal de Jericó tentou. Ela já montou ali uma outra estratégia. Ela já pensou, tem que chegar no Deus de Israel, não tenho mais nada com Jericó. Exatamente assim é na nossa vida. Você ouve as palavras do Senhor, você vive o Evangelho de Cristo, você rompe com o mundo. Você, apesar de viver no mundo, você já não é habitante mais do mundo, porque você vive uma situação, uma realidade diferente. Então destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, ele traz Josué, capítulo 2, o versículo 1, depois ele pula para o 6, 7, para o 6, para o 8, para o 9, para o 10 e para o 11, que vai falar justamente como a Raabe vai reconhecer para os espias que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ela vai citar todos os prodígios que Deus já tinha feito e por causa disso ela vai dizer para eles que vai esconder, que vai formar um acordo com eles, porque ela reconhece que eles são servos do verdadeiro Deus. Entenda, destaque isso para o seu aluno. Ela não se converte quando os espias chegam. Quando os espias chegam, ela já estava convertida ao Senhor. Ela abrigou, guardou e escondeu os espias e deu fuga para eles, porque ela já estava servindo no seu coração ao Deus de Israel. Então destaque isso para o seu aluno. No capítulo 1, ele vai falar sobre a origem de Raabe. A Bíblia não revela muito sobre Raabe, apenas que residia em Jericó e que era prostituta. E aqui já tem as informações suficientes para você ver como é o agir de Deus na vida do ser humano, que abre o coração para ele. Raabe morava numa cidade que era totalmente ímpia, corrompida, não servia a Deus e que Deus já tinha estabelecido juízo para destruir aquela cidade. Além disso, ela tinha um comportamento reprovável pela própria sociedade da época dela, que era meretriz, que era se prostituir, que era dona do estabelecimento. Aí os estudiosos divergem um pouco em qual era realmente a função dela, mas todos chegam a um complexo, a um consenso de que ela não era bem vista na sociedade. Então era um perfil que, para os olhos humanos, não tinha nada a ver para Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Mas é aí que nós vemos o poder do Evangelho, o poder da transformação, como Deus ele transforma o coração do ímpio, do ser humano, como Deus é poderoso, que através dos seus prodígios muda a história. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não há circunstância, não há pessoa perdida, meu. Raabe, aos nossos olhos humanos, seria a última mulher a ser usada, seria a última mulher a ser convertida, e ela estava totalmente fora do que Deus queria, do que Deus estabelecia. Mas o Senhor viu no seu coração temor, o Senhor viu no seu coração fé. O Espírito Santo atuou na mente dela, no seu coração, convenceu que tudo aquilo que ela ouvia era verdade, e ali houve uma conversão radical. Destaque essa palavra para o seu aluno: conversão radical. Deus mudou a história de uma mulher totalmente alterada, totalmente fora da visão da sociedade, e a colocou como uma rainha, colocou ela como uma princesa dentro do povo de Israel, e ela entrou na linhagem do Messias, meu irmão. Para você ver como Deus ele tira o homem do lamaçal do pecado, perdoa os seus pecados e purifica o homem, man, e coloca ele para sentar com príncipes, porque Deus ele é Deus que transforma a vida daqueles que são quebrantados e que querem ser transformados. Então, nunca olhe para alguém e diga: para esse acabou, para esse está perdido. Lembre-se sempre disso. Deus transforma o horrível pecador num homem de bem, num homem transformado pelo seu sangue, que ele lava todos os pecados e purifica o homem e faz ele viver uma nova história. Então destaque isso para o seu aluno.
No tópico 1.1, a cidade de Jericó. Vai falar que era uma cidade ímpia, uma cidade corrompida, que ficava ali no Vale do Jordão, na Palestina, né? Que era 250 metros abaixo do nível do mar, que a Bíblia também chama de cidade da palmeira. Ele vai dar algumas características da cidade. Ela é uma das mais antigas do mundo, uma cidade muito interessante, que tinha muitas coisas ali, mas no nível espiritual, ela era ímpia, idólatra e corrompida, né? E era muito fortificada no nível militar, e ela estava justamente no caminho que o povo de Israel tinha que passar para alcançar Canaã, a terra prometida. Então você vê como Deus já tinha tudo preparado. Ele precisava entrar com juízo naquela cidade, que aquela cidade já tinha prática que irritava, que era abomináveis ao Senhor, e o Senhor, ele é tardio e irá-se, mas chega sempre a hora que ele traz o juízo, a conta chega, ele cobra, porque ele não tem por inocente o culpado, meu. Então lembre-se disso, todos que praticam a impiedade, uma hora eles acertarão as contas com Deus. Foi justamente o que aconteceu com Jericó. Deus já colocou o povo de Israel para passar ali, para poder mostrar os seus sinais, os seus prodígios, e para poder destruir aquela cidade, riscar do mapa a cidade que era ímpia, porque o juízo de Deus chegou através do povo de Israel, através das mãos de Josué. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 1.2 vai falar que os espias cumprem a sua promessa. Aqui é interessante, você sabe, né, o texto é conhecido, que os espias chegam na cidade, entram na casa de Raabe, porque era uma casa ali privilegiada, ficava na muralha, eles tinham condições de ver toda a cidade, e era uma cidade fácil para sair, uma casa fácil para você sair, não entrava no meio da cidade, eles ficavam mais discretos. Eles entram ali, e quando eles se apresentam como espias de Israel, o que acontece? Raabe, que já estava convertida ao Deus de Israel, o que ela faz? Ela vai perguntar isso: o que vocês querem, o que eu posso ajudar, né? Conjecturando, e eles vão falar: nos dá abrigo, que o pessoal está correndo atrás da gente, descobriu que a gente está aqui e estão querendo nos matar. Aí ela vai, esconde eles, e em recompensa, em troca, o que ela faz? Ela faz um acordo. Aí é que está o ponto, meu. A fé dela já estava ativa para conhecer que Deus de Israel era Deus de verdade, através dos prodígios que Deus já tinha feito lá no Egito. Mas ainda ela demonstra uma fé em atitudes para proteger os servos do Deus que ela sabia que era o Deus de verdade, e além disso a fé genuína dela de saber que Deus ia fazer ali. Raabe tinha fé no que Deus já tinha feito, Raabe tinha fé para colocar em prática a fé com obras, porque ajudou os espias ali na hora, e ela tinha fé de viver aquilo que ainda não tinha acontecido. A fé dela é uma fé extraordinária bíblica, conforme nós precisamos ter. Ela tinha fé que tudo que Deus fez, ele fez. Ela tinha fé de colocar tudo que ela sabia em obras, que era ajudar o próximo, ajudar os servos do Senhor. E ela tinha fé genuína de saber que Deus ia entrar ali em Jericó e já tinha dado a cidade na mão dos israelitas. Todo mundo ia morrer, ia acabar, e ela foi fazer o acordo justamente por essa fé, de saber que um dia, não era naquele momento, ainda não estava no ataque, mas ela sabia que um dia Deus iria chegar para trazer juízo na cidade, e ela buscou salvação para ela e para sua família. E aí ela forma ali com eles um acordo e diz: olha, eu vou dar fuga a vocês, mas quando vocês vierem aqui cumprir o juízo e Deus colocar em prática o que ele tem para essa cidade, lembre-se de mim, do jeito que eu estou dando vida a vocês agora, me dê vida e a minha família quando vocês vierem destruir a cidade. Aí os espias falaram: bem, fechamos esse acordo, bota a corda aí na janela com fio de escarlate, né, aquela corda vermelha, que vai servir para a gente descer, para salvar as nossas vidas agora, e vai servir de sinal para a gente saber na hora do ataque qual é a sua casa, para a gente poder retirar vocês e não matar junto com todo o povo. Então eles cumprem isso, né? E a gente vê nesse sinal do fio de escarlate
a tipologia do sangue de Cristo que salva todos nós hoje. O fio, a corda de escarlate salvou os espias, que por ela eles desceram e saíram da cidade, e salvou Raabe, que foi o sinal para que os israelitas soubessem onde era a casa dela. Então, o sangue de Cristo salva todos, né? Salvou Raabe, que era uma prostituta, que era da cidade ímpia, e salvou também os espias, que eram israelitas. Então, a salvação em Cristo é para todos que nele crê, meu irmão. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3 é fé, obediência e confiança, né? A fé se evidencia na obediência à palavra, que agrada mais a Deus obedecer do que sacrificar, entendeu? Então, Raabe, ela tinha medo, ela sabia que a cidade ia ser destruída, né? Mas ela ficou firme, preferiu manter a sua fé e formar ali o acordo com os espias. Ou seja, ela preferiu a melhor parte, que era o Deus de Israel. Por quê? Porque ela poderia ter tentado fugir da cidade sozinha, ela poderia ter tentado dar o jeito lá conforme os cidadãos de Jericó, mas não, ela formou um acordo, apesar do medo, ela formou o acordo ali e manteve a fé com os Deus de Israel, né? Aí é interessante, porque você vê que todos ali tinham as mesmas notícias de Raabe, todos sabiam tudo que Deus já tinha feito, mas Raabe preferiu buscar a salvação, acreditou e buscou a salvação do Senhor. Então a gente fecha aqui o tópico 1.3, ensinando que a fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifício. Aí no capítulo 2 vai falar sobre Raabe ouviu e creu. É como eu disse lá no início, a fé dela é perfeita, é genuína, porque ela não viu nada daquelas notícias que estavam sendo faladas, mas ela creu que o Deus que fez aquilo, que tudo aquilo era verdade, que aquele Deus iria terminar a obra com a cidade de Jericó, iria trazer juízo. Então você vê a fé genuína que vem pelo ouvir. Como nós falamos, a gente não viu as coisas que aconteceram na Bíblia, nós não vimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós não vimos Jesus aqui nessa terra, mas a nossa fé é genuína de tanto de que nós lemos e ouvimos e sabemos que foi tudo verdade, e por causa disso nós cremos no Senhor. Essa é a fé que vem genuína de ouvir. Você não precisa ver para crer, porque você sabe que Deus é poderoso e Ele faz para a honra e glória do nome dele. Então destaque isso para o seu aluno. A Raabe, uma mulher ímpia, uma mulher de uma cidade ímpia, ela creu no Senhor por ouvir as suas providências e as suas maravilhas. Amém? Glória a Deus. Tópico 2.1. Raabe confiou em Deus. A confiança de Raabe estava no Deus que tirou seu povo do Egito e secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis amorreus. Então você vê aqui como ela colocou em prática, né? Confiou em Deus porque ela sabia que Deus era poderoso e fez todos aqueles sinais. Ela confiou que ele poderia ir lá, destruir a cidade e salvá-la. Então ela confiou que Deus fazia prodígio. Depois ela colocou a fé em ação. Raabe colocou a fé em ação no tópico 2.2, né? Por quê? Porque ela, ao invés de ficar paralisada, sabendo que a cidade ia ser destruída, ela colocou a fé em prática, escondendo os espias, dando fuga a eles, né? Trazendo ali uma desculpa ali para quando aqueles homens entraram na casa dela procurando os espias, ela não denunciou, ela resistiu ao medo, ela viveu pela fé e sabia que aquilo ali ia passar e que depois ia vir o juízo do Senhor. Ela se manteve firme, cumpriu o seu acordo, ou seja, colocou a fé em prática, ela socorreu aqueles que tinham a mesma fé que ela, aqueles que eram servos do Senhor. Então a fé não adianta só, por isso a Bíblia diz, a fé sem obra, ela é morta. Não adianta só a gente dizer que acredita, se não colocarmos em prática aquilo que dizemos. Tópico 2.3. Raabe, fé e obra. Raabe, portanto, uniu fé e obra,
tornando-se parte da linhagem de Jesus, ou seja, colocou a sua fé em prática quando socorreu, escondeu e deu fuga aos espias. Não foi uma fé só de ouvir, foi uma fé também de atitude. Isso chamou a atenção no coração de Deus e depois ela foi colocada, na linhagem do Messias, porque ela casa com um príncipe de Israel chamado Salmo. Ela dali gera um filho chamado Boaz e dessa sequência vai sair o Messias lá na frente. Então perceba como ela foi recompensada por colocar a fé em prática. Essa é aqui a grande lição para nós. Nós precisamos colocar nossa fé em Cristo em prática, socorrendo os irmãos, amando os irmãos, fazendo a diferença, porque colocar em prática a palavra é fazer diferença na vida de alguém. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fecha o tópico 2, capítulo 2, dizendo: eu ensinei que, ao ouvir as maravilhas do Deus de Israel, Raabe creu. Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3. Raabe de pecadora a salva. Olha que coisa interessante. Nós falamos sobre isso lá no início, A gente vê Raabe, uma pessoa totalmente fora da sociedade, à margem, uma pessoa que, se fosse olhar pelos olhos humanos, iria ser uma das últimas ali, que ninguém daria nada por ela. Mas o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele vê o coração contrito e quebrantado de Raabe e a abençoa com a salvação da sua vida e da sua família. Aí no 3.1 ele vai falar sobre isso. Raabe cuidou da família. Ou seja, quem tem a fé no Senhor não busca só para ele, não quer as bênçãos só para ele, ele quer para o próximo também, para os que estão na sua casa, à sua volta. Então, quando Raabe faz o acordo com os espias, ela não pensa só nela: me salva, fui eu que abri a porta, me ajuda aqui. Não, ela diz: eu e a minha casa, eu e a minha família. Então ela tem uma fé, perfeita, que é a fé prática em obras. E a obra de quê? De amar ao próximo, de socorrer ao próximo. Meu irmão, aqui mora a grande chave do evangelho. Muitas pessoas não são abençoadas, não recebem as coisas de Deus, porque só querem para os seus próprios deleites. Não são capazes de pedir e de buscar bênçãos no Senhor, que essas bênçãos vão socorrer outras pessoas. Eles querem só para ele. Então muitas das vezes não recebe, porque recebe, pede mal para os seus próprios deleites. Então destaque isso para o seu aluno. 3.2, meu irmão, vai falar sobre o futuro de Raabe, A gente coloca a nossa fé em ação, a nossa fé em Deus, e as coisas vêm lá no porvir. Olha que coisa. Ela ajudou os escribas, ela se converteu ao Deus de Israel, e lá na frente, qual foi a recompensa dela? Ficou viva, ela, sua família, e Deus transformou. Deu muito mais do que ela pediu. Ela só queria ser salva, ela só não queria morrer junto com Jericó. O Senhor, além de salvá-la, ainda preparou um casamento maravilhoso para ela, um homem especial de Deus, deu uma família e ainda a colocou na linhagem do Messias. Olha como Deus transforma a vida de uma pessoa que tem fé nele, que abre o seu coração, que tem o coração quebrantado para a presença do Senhor, E aí no tópico 3.3, Deus perdoou Raabe. Aqui é a grande chave da lição. Raabe mudou radicalmente o estilo de vida. Por quê? Porque ela se converteu mesmo. Aqui está a grande chave. Você, quem tem um encontro com Cristo, você precisa visualizar na sua vida uma mudança radical de comportamento. Por isso, Deus perdoou e mudou a história dela. Os pecados de Raabe feitos na ignorância, Deus esqueceu. Deus lavou as vestes de Raabe e preparou ela como uma mulher santa e da época que ele estava aprontando a linhagem, como se ela já fosse israelita e nunca tivesse passado por Jericó. O Senhor limpou e colocou ela em igualdade com as mulheres que já existiam, santas lá de Israel. Por quê? Porque Deus purificou os pecados. Não é só perdoar,
é lavar, é purificar para que você viva uma nova história. Mas Raabe demonstrou radicalmente essa conversão. Então, muitas das vezes, a pessoa diz, não aceitei Jesus, mas continua xingando, continua bebendo, continua com conversas impróprias, continua fazendo as coisas que fazia antes. Não houve a conversão da maneira que tem que ser para sermos perdoados. Porque o perdão, meu, vem através de quê? Do arrependimento. Mas é o arrependimento que você deixa de fazer as coisas erradas. Esse é o grande detalhe. Se eu me arrepender e não deixar de fazer, eu não me arrependi, não recebo o perdão. Então a gente tem que ter essa visão. A Raabe, ela naquele momento deixou de se prostituir, deixou de viver em Canaã e passou a viver uma nova história com Deus. Deus perdoou e escreveu uma nova história na vida dela. É assim que nós precisamos ver. Quando a pessoa se converte e continua nas mesmas práticas, ainda não houve a conversão genuína. Você vai ver na Bíblia, meu. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele tem um encontro real com Cristo, a mudança é radical. As pessoas se chocam em ver a mudança na vida de Paulo. Por quê? Porque ele tinha um comportamento de uma forma e de repente mudou completamente o seu comportamento. Esse aqui é a grande chave para que você veja que a pessoa foi perdoada por Deus, que a pessoa realmente é convertida por Deus, para ver que aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furta mais, que se prostituía não se prostitui mais, que bebia não bebia mais, que falava palavrão não fala mais. Essa é a mudança. Se você ainda continua com as velhas práticas, você ainda não nasceu de novo, precisa buscar um encontro real com Cristo, amém? Que Deus abençoe. Assim nós finalizamos essa aula, meu irmão. Aprendemos sobre a vida de Raabe, a sua fé genuína que vem pelo ouvir, a sua fé que coloca em prática, em obras. Então guarde essa lição no seu coração. Você tem uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.